Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A 2 dias do segundo turno, as últimas pesquisas de intenção de voto mostram que cerca de 10% do eleitorado do DF ainda não sabem em quem votar. E é com muita satisfação que a TV Brasília e o Correio Brasiliense abrem a última oportunidade para você decidir quem você quer que governe o Distrito Federal pelos próximos 4 anos. Nesta edição especial do Jornal Local, 2 blocos de 10 minutos cada. Ao meu lado, a minha companheira de sabatinas, já de 7 sabatinas aqui, Ana Maria Campos, editora de cidades do Correio Brasiliense. Boa noite, Ana. Boa noite. E o primeiro candidato já está aqui no estúdio com a gente, o candidato Geofran Frejá, do PR. Candidato, o tempo do senhor é de 10 minutos, a gente começa a contar agora. Como de costume, Ana, dá licença, eu começo já com a primeira pergunta. Candidato, em o senhor sendo eleito, qual a sua primeira decisão? O que a sua caneta vai assinar primeiro? O que o senhor acha que é mais emergencial no DF neste momento? A primeira medida, no primeiro dia, será estabelecer a tarifa de R$1 para os ônibus do Distrito Federal. Essa também, segue-se a essa a extinção da AGFIS. Segue-se também o encaminhamento do quadro de carreira da Polícia Militar, dos Corpos de Bombeiros e da Polícia Civil para o Congresso Nacional. Vamos entrar também no primeiro dia com as máquinas para resolver questão de água, esgoto, etc., em alguns condomínios pobres, como Sol Nascente, Pôr do Sol, Porto Rico e outros. E, por último, iniciar o trabalho de regularização dos condomínios no Distrito Federal. Essas são as 5 primeiras medidas que nós estabelecemos que vão resolver. Evidentemente, algumas outras, como redução de secretarias, redução de cargos comissionados, também estarão incluídas. Mas as prioridades serão essas 5. Doutor Frejá, por que o senhor tem dito que vai extinguir a AGFIS? Quem é que vai ficar responsável pela fiscalização dos empreendimentos habitacionais, comerciais no DF? A AGFIS foi criada no governo Arruda e ela se tornou um órgão político. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive retiram o material e ninguém nem sabe para onde vai esse material. Existe uma verdadeira tentativa de resolver através de parlamentares. Fala com o parlamentar para resolver se vai multado, se não vai multado, se vai derrubar, se não vai derrubar. Nós vamos fazer voltar essa fiscalização para cada administração, porque a situação de cada cidade é diferente da outra. O que tem definido no Gama não é a mesma coisa que tem em Taguatinga, o que tem em Ceilândia, e assim por diante. Então, essas administrações vão ter os seus arquitetos, os seus engenheiros, o pessoal com conhecimento para definir o que deve descentralizar, ficar, descentralizar. E quem como fiscaliza? era antigamente. Antigamente, exatamente. E aí, complementando, quem fiscaliza, no caso? Se a AGFIS não está ali para olhar e para coibir novas invasões? Eles vão fazer a fiscalização na própria administração. Vai botar um pessoal de fiscalização lá como era antigamente. Agora, candidato, aproveitando esse gancho, hoje, por exemplo, a gente teve um episódio de invasão em Braslândia e em campanhas eleitorais muito se promete em liberação de escrituras. Como tentar equilibrar isso? Porque parte do pressuposto que quem já está, fica. Como equilibrar isso para não estimular novas invasões pelo DF? Olha, a invasão, nenhuma cidade civilizada permite invasão. O que já aconteceu em Brasília e que está em ilegalidade são esses grandes condomínios que estão em Brasília inteira. É Sol Nascente, é Pôr do Sol, é Porto Rico, é Vitória, é assim. Esses aí, nós vamos buscar a regularização desde que não agridam o meio ambiente. Essa é a posição. E regularizar isso. Além disso, a área rural. A área rural precisa ser escriturada. O produtor rural, ele não consegue um empréstimo em banco, porque ele não tem como dar a terra dele em garantia ao banco. Então ele está preso, ele não consegue expandir o processo dele. Então essa regularização nós vamos fazer, essa escrituração na área rural vamos fazer, e a partir daí, regularizando tudo isso, não se permite qualquer alteração ou qualquer invasão. Mas como é que se faz isso, doutor Frejá? Porque esse é um problema de décadas e envolve uma questão da titularidade da terra. Tem essas disputas no judiciário, que a Terra Cap diz que é dona, aí tem particulares que se colocam como também proprietários. Então, essa disputa, essa pendência na justiça emperra muito a regularização. O que pode ser feito? Ana Maria, aquilo que for do GDF vai se resolver. O que for do governo federal, nós vamos procurar entendimento para resolver. Aquilo que for particular tem 2 soluções. Ou se encontra uma solução com esse particular, ou se indeniza e recebe a terra de volta, que é um direito que o governo tem. Por que não fazer isso? Agora, mas vamos viver eternamente na ilegalidade? O Brasil não foi criado para ser uma cidade ilegal.
alguns problemas existem, vai ter alguma dificuldade, vão ter algumas dificuldades, até porque tem áreas que agridem o meio ambiente em vários setores e nós temos que regularizar, mas não pode ficar nessa total ilegalidade. Por essa razão é que algumas pessoas invadem na expectativa de esperar que se resolva o problema. Candidato, falando em invasão, falando em ilegalidade, qual o posicionamento do senhor sobre Beira do Lago Paranoá? Outro problema histórico em que as pessoas construíram para dentro do lago, alguns decks já no lago mesmo, no espelho d'água. Como é que o senhor pretende resolver esse problema, sendo que, pela lei, a área deveria ser de uso público? Já tem a lei definindo, inclusive já tem determinação judicial para resolver. É simplesmente vontade política de resolver. É derrubar, é tirar? Claro que vai lá para ele e diz, olha, o fulano, me desculpe aqui, mas nós vamos ter que resolver essa questão. É uma definição já legal. Você vai enfrentar o desgaste de tirar esses piers, esses decks de onde estão hoje constituídas casas? Não, Maria, qual é a preocupação que eu tenho com o desgaste? Nenhuma. Eu nunca tive nenhuma preocupação. Desgaste eu tive quando eu queria a faculdade de medicina, que não queriam entrar com ação na justiça contra. Desgaste eu tinha quando fui construir o Hospital do Paranoá, que não queriam. Tinha um grupo que queria fazer daquilo um shopping, e eu disse que não, porque queriam ficar vendo o lago. Eu digo, não, eu quero meu paciente olhando o lago, que ele vai recuperar mais depressa. Então essa preocupação eu não tenho. Desgaste tem tudo. Mas se você quer administrar sem desgaste, não vai conseguir. Não sai de casa. Não sai de casa. Fica em casa que está tudo bem. Agora, tem que ter coragem, tem que ter o respeito à população e o respeito à Brasília. A gente tem visto, falando um pouquinho de política partidária, a gente tem visto alguns panfletos na rua, frejar Dilma. O senhor aprova isso? Eu não pedi isso. Mas não é só esse, não. Eu não vou mostrar, mas eu mostro a você. Aqui. Sou PT, sou Dilma, agora eu lembrei. E agora? Como é que faz? Sou eu que faço? Isso aí é do eleitor, o eleitor que está se... sei lá quem, eu não estou preocupado com isso. Eu não mudei a minha posição desde o começo, que eu apoio o mesmo candidato à presidência da República. Então eu não posso impedir que as pessoas façam esse tipo de procedimento. Agora, também não vou criticar ninguém. Eu não sou de fazer Doutor Frejá, o senhor, todo mundo quando chega perto do senhor conhece, sabe que o senhor foi secretário de saúde, foi deputado federal, enfim, o senhor tem uma história na cidade. Daqui a 4 anos, caso o senhor seja eleito, o senhor espera ser reconhecido pela população por que realização? Olha, eu quero, primeiro, regularizar Brasília. Quero que Brasília seja uma cidade legal. Eu quero fazer um governo que responda à população. Até porque eu tenho meu histórico nisso, né? Eu construí centros de saúde, hospitais, etc., sempre cuidando das pessoas. E eu sinto que hoje a saúde vai mal, eu quero recuperar. A segurança vai mal. Eu até perdi um sobrinho neto numa dessas questões aí de tiroteio entre traficantes, que é uma coisa inaceitável. A mobilidade urbana está uma tristeza. Eu estou apresentando uma proposta que todo mundo critica para cá, critica para lá, essa de ônibus a R$1. Agora, pararam de criticar porque os candidatos ao governo de Goiás também apresentaram a mesma proposta. Vamos falar um pouco mais dela, candidato. Vamos. O senhor já sabe, o senhor até comentou com a gente, que colocando a tarifa a R$1, o senhor... Isso vai inchar, o número de pessoas que vão usar transporte público deve aumentar. Ótimo. Quais são as outras medidas que o senhor tem em mente para poder dar vazão a essa demanda toda que vai vir por aí? Porque muita gente vai lotar os ônibus de Brasília. Bom, em primeiro lugar, a licitação que foi feita permite que se faça o aditivo para colocar mais 700 ônibus. Já conversei com vários setores, você consegue botar em 3, 4 meses mais 700 ônibus, até em menos tempo, em funcionamento. O que vai acontecer? Realmente a população vai procurar isso aí, porque pagando R$1, ela vai deixar de usar o carro, o seu automóvel. Com isso, eu vou tirar inúmeros carros de circulação. Vou melhorar a questão do estacionamento. O senhor acha realmente que o motorista que hoje anda de carro vai deixar o carro dele em casa e pegar um ônibus lotado, candidato? A R$1? A R$1? Eu acredito piamente. Eu acredito. Quem é que vai... Tem mais a economia. Uma dona de casa que vai gastar só R$1, ou uma empregada doméstica vai gastar só R$1, ela vai economizar. E em todo lugar é economia. Não é projeto eleitoreiro, ele tem uma base clara de financiamento. E eu não vou nem discutir a questão de financiamento, que está calculado. Agora, uma cidade que gasta, ou seja, um governo que gasta R$2 bilhões no estádio, não tem dinheiro para cobrir 200 milhões na área de transporte?
Doutor Frejá, um tema que é grave também é a questão do crack em Brasília. A gente vê, principalmente, não só no plano piloto, mas nas cidades também, Taguatinga, para todo lado, mortos, parecem zumbis andando, pessoas viciadas, precisando de assistência, de ajuda. Qual é a sua proposta para resolver esse problema? Só avisá-lo, candidato, desculpe interromper, 1 minuto para essa resposta e as considerações do senhor. Nós temos que criar clínicas para absorver esse pessoal. Nós tínhamos colocado em Ceilândia, uma ocasião, um ambulatório para atender esse tipo de pessoas. Mas foi abandonado esse processo. O usuário é um doente, é um problema de saúde pública, nós temos que tratar como doente, nós temos que ter local para colocar, para recuperar. Hoje mesmo me pediram para ver isso a respeito de um filho de uma determinada pessoa. Agora, o traficante, cadeia. Não pode ser complacente com essa gente. Essa gente não tem consideração com ninguém. Imagina o sofrimento de uma mãe que tem um filho usuário de droga, que agride todo mundo, que faz gatos e lagartos dentro de casa. Isso não pode continuar permitido. Nós temos que botar um local para internação. Eu fiz hospitais, eu fiz centro de saúde, eu fiz clínica. Por que eu não posso fazer isso? Muito obrigado, candidato.